Submarinos costumam aparecer em filmes como embarcações utilizadas para espionagem. E de vez em quando lançam torpedos ou mísseis durante um conflito. Mas não é só isso que eles fazem. Diversos países ao redor do mundo investem rios de dinheiro para terem os próprios submarinos. Não por luxo, mas sim porque são embarcações furtivas, muito difíceis de se detectar, que podem fazer ataques na água, no céu e na terra. Meu nome é Ivan Lima e aqui você vai conferir os submarinos mais perigosos lançados atualmente e os que foram pensados para o futuro. Um ponto que fica claro em toda essa história é que, quando o assunto é submarino, estamos falando de uma área em que as superpotências gastam bilhões e, ao mesmo tempo, em que um país está desenvolvendo um novo modelo de embarcação, pode ter certeza que outros terão projetos ainda mais modernos para baterem de frente. Sendo assim, se a Marinha dos Estados Unidos já tem planos para novos modelos dessas embarcações, não é exagero dizer que o mesmo está acontecendo ao redor do mundo. Uma das nações que conta com projetos para novos submarinos, e aqui eu me refiro aos submarinos especializados em ataques, é a França. Inclusive, o país até fez o lançamento em 2019 de uma de suas mais novas embarcações, que conta com recurso de última geração, o Classe Barracuda, também chamado de Suffren. Trata-se de um dos submarinos mais furtivos do mundo. E graças a essa nova classe de submarinos, a Marinha Francesa agora tem um notável poder de ataque, já que o Barracuda consegue disparar mísseis de cruzeiro, aqueles que possuem grande precisão e podem atingir um alvo em terra ou no mar. Além de ter espaço para outros tipos de veículos subaquáticos, essa nova embarcação também permite que as forças especiais entrem em ação debaixo d'água, graças a uma escotilha para mergulho. O Barracuda pode ser armado com mais de 10 torpedos pesados e conta até mesmo com mísseis antiaéreos. O primeiro a ser lançado contava com 99 metros de comprimento e quase 9 metros de diâmetro. Por causa do sistema de propulsão nuclear, o Barracuda oferece um desempenho para lá de impressionante, além de ser muito compacto para uma embarcação com essas dimensões. Inclusive, a empresa Naval Group, responsável pelo Barracuda, criou uma variante mais convencional da embarcação, chamada de Short Fin Barracuda, que foi encomendada pela Austrália. Com previsão para entrar em serviço a partir de 2030, o Short Fin possui algumas diferenças do Barracuda francês. É uma embarcação um pouco menor, com 97 metros de comprimento, e funciona com um sistema de propulsão diesel-elétrica, ao invés de um reator nuclear. Uma mudança escolhida pela própria Marinha Australiana, que acredita que o uso de uma propulsão nuclear possui muitos pontos negativos. Além disso, para as próximas décadas, acredita-se que a tecnologia das baterias de íons de lítio terá evoluído, o que possibilitará que os submarinos fiquem embaixo d'água por muito mais tempo, algo próximo de 40 dias sem precisar submergir para carregar, por exemplo. Alguns especialistas afirmam que em 2035 a quantidade de dias poderia aumentar para 60 dias. E em 2050, talvez esses submarinos especializados em ataques sejam capazes de ficar até 80 dias embaixo d'água. O governo australiano também mostrou preferência para os sistemas de armas dos Estados Unidos, que incluem os torpedos e os mísseis de cruzeiros para ataques marinhos e terrestres. Estima-se que as embarcações consigam alcançar a velocidade de 37 km por hora. Enquanto isso, já no Japão, a Marinha do país não quis ficar para trás e preparou seu primeiro submarino diesel-elétrico que usa justamente as baterias de íons de lítio. Lançado em março de 2020, o JS Oryu é a 11ª embarcação da classe Shoryu, que são utilizados pela Força de Autodefesa Marítima do país
para proteger tanto o território japonês quanto o tráfego no mar. A classe Shoryu chama a atenção por ser capaz de desligar a propulsão elétrica e mudar diretamente para a energia de bateria, fazendo com que seja ainda mais difícil de detectar o submarino. E por mais que a embarcação tenha sido lançada recentemente, o Japão já está de olho em um novo modelo, chamado de 29SS. A ideia é usar tudo o que deu certo no submarino Shoryu, aperfeiçoar tudo o que for possível e ainda acrescentar mais armamentos. A estimativa inicial é que o 29SS custe 76 bilhões de ienes e comece os serviços em 2031. O principal foco dos japoneses é ficar de olho e compensar o aumento da frota submarina chinesa, que conta com aproximadamente 70 submarinos. Um número consideravelmente superior em relação aos japoneses, que terão em torno de 25 embarcações quando os novos modelos ficarem prontos. Acredita-se que o 29SS terá o mesmo design de armamento do Shoryu, com 6 tubos de torpedo posicionados na frente do submarino. Existe ainda a tendência para a instalação de compartimentos em que os projéteis sejam lançados na vertical, próximo da região da vela da embarcação. Só que parece que o Japão não possui os mísseis necessários para esse tipo de mecanismo. Ainda assim, o submarino conseguirá transportar até 30 torpedos para lançamento. É importante lembrar que o 29SS provavelmente também carregará um novo tipo de torpedo que os japoneses têm desenvolvido desde 2012. Um torpedo capaz de alcançar longas distâncias, atingir altas velocidades e com grande resistência. Essa nova arma também é considerada muito inteligente para encontrar os alvos, pois terá um novo tipo de sistema guiado e um sonar que facilitará a distinção entre um alvo real e um falso. Até mesmo o formato do 29SS lembrará um pouco do Shoryu, já que o novo projeto tem o contorno do casco visualmente semelhante. Contudo, ele possui algumas diferenças na parte da frente e também no arranjo de vela, que foi substancialmente reduzida e está mais acoplada ao restante do casco. E não pense que essa mudança foi pensada por pura estética. Com essa redução, o submarino se tornará mais silencioso do que os outros e talvez até mais rápido. As hélices tradicionais, que garantem a propulsão, também serão trocadas por uma espécie de jato de bomba, que pega a água da frente e ejeta para trás, o que influenciará na característica furtiva do 29SS e facilitará as manobras. Como os japoneses mantêm a política de deixar os submarinos em serviço por apenas 20 anos, não é surpresa que eles já pensem no que virá depois do classe Shoryu, que teve o primeiro submarino lançado em 2009. O formato do 29SS também é muito parecido com o design de um novo submarino russo, conhecido como Projeto 545, e possivelmente chamado de Classe Laika. Até o momento, muito do projeto tem sido mantido em segredo, mas alguns vazamentos mostram que os Laika estão sendo desenvolvidos para combaterem outros submarinos, provavelmente os ocidentais. Essas embarcações russas terão um sistema de lançamento vertical para mísseis de cruzeiro, além de contarem com mais armas do que os submarinos americanos, com mísseis de ataque terrestre, supersônicos e hipersônicos. No caso dos americanos, o modelo que chama atenção é o SSNX, que acabou ganhando o apelido de Submarino de Ataque Futuro. Estou falando de uma versão aprimorada das embarcações da classe Virginia, que são específicos para ataque rápidos com mísseis de cruzeiros. No caso dessa nova classe de submarinos, eles serão movidos a propulsão nuclear e não diesel elétrico. O foco desse novo tipo de embarcação será o ataque a navios que estejam na superfície, ou mesmo outros submarinos. Entre as nações que preocupam os Estados Unidos devido à atividade submarina estão a Rússia
e a China, que têm aumentado suas forças no Oceano Pacífico e em outras regiões. A proposta do SSNX tem a maior velocidade em condições furtivas por todos os ambientes oceânicos do mundo, além de contar com o maior arsenal de armas. Ele provavelmente entrará em ação na próxima década e continuará em funcionamento por um bom tempo, visto que as embarcações serão projetadas para realizarem várias missões. O SSNX também terá novos recursos de rede, como a capacidade de compartilhar informações para outras plataformas, de submarinos a embarcações de superfície, e também de se defender de veículos submarinos não tripulados. Em relação ao custo, se o SSNX tiver tudo o que promete, estima-se cada um possa custar cerca de 5 bilhões e meio de dólares. A estimativa preliminar era menor, cerca de 3 bilhões e meio, mas o tamanho do submarino no projeto aumentou, o que gerou essa discrepância considerável. Acredita-se que para aportar todas as melhorias, o SSNX deva ter 9.100 toneladas, valores que podem aumentar futuramente, pois é bem provável que os conceitos para o Future Attack Submarine mudem e evoluam no decorrer dos anos. Agora comente aqui embaixo se você gostaria de saber mais sobre futuros projetos de outros países. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau!